Por gentileza, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Que o Espírito Santo fale com você nessa noite, separe você de uma forma especial, marque você de uma forma excepcional. Romanos no capítulo 6, por gentileza. Duas sentenças nós temos aqui, eu quero destacar duas sentenças aqui. E as sentenças do Senhor não são passageiras. O nosso Deus é um Deus do absoluto. Não existe com Deus o ponto de vista meu, o ponto de vista teu. Nós precisamos tomar cuidado, amados e amadas, com este tempo pós-moderno. Nós vivemos um tempo pós-moderno, alguns chamam assim, tempo líquido. É uma geração líquida. O que é uma geração líquida? É uma geração que se conforma com o que aparece. Quem está me ouvindo ainda? Se conforma, se amolda, vai se amoldando. Hoje em dia, quando você fala de textos da Bíblia, alguém fala assim, eu não penso assim. Eu não concordo com isso. Não existe isso, meu amado. Nas coisas de Deus não existe o meu ponto de vista, o seu ponto de vista. Mas a geração que a gente vive é assim, não, eu não vejo dessa maneira, eu não penso assim, não é bem assim. O nosso Deus é um Deus de absolutos, de fundamentos. Eu quero sempre ser um pregador fundamentalista, não um pregador liberal. Porque hoje em dia o que mais existem são pastores, são pregadores liberais. Tudo pode, tudo é permissivo, tudo é permitido. Há uma compreensão para tudo. O nosso Deus não é assim. E se disfarçam dizendo, Deus é amor. Pega uma parte da palavra e se safam. Ah, Deus é amor. Existem pregadores aí fora que dizem assim, no fim das contas, Deus vai acabar salvando todo mundo, porque Deus é amor. Ei, cuidado, irmão. E você não pensa que isso é novo. Quando eu falo tempo pós-moderno, o tempo pós-moderno começou depois do século XVIII, depois do iluminismo, do renascentismo. Começou depois, desde lá até agora. O século XVIII foi um século terrível, onde os fundamentos da fé cristã foi colocado em xeque. Foi lá no século XVIII que começaram a falar assim, todo mundo antes de nós interpretaram a Bíblia errada. Foi no século XVIII, lá com o Voltaire, com Adam Smith, e com todos esses filósofos franceses, que começaram a falar assim, não é bem assim. As coisas não são bem assim. No fim das contas, Jesus vai salvar todo mundo. Um Deus bom não faria inferno. Um Deus bom não ia fazer o inferno. Ei, o nosso Deus é um Deus de fundamentos. É um Deus de absolutos. Haverá sim senhor, uma condenação. Então para com essa mania. Não é, eu não penso assim, não é meu ponto de vista. Para Deus, pecado é ainda pecado. O que o Senhor Deus chamou de pecado lá em Gênesis, ainda é pecado hoje. Lá em Gênesis capítulo 18, nós tínhamos uma comunidade completamente pornográfica. Lá, o povo pensa que isso é novo. Mas lá no capítulo 18 de Gênesis, nós tínhamos uma comunidade completamente homossexual. Nós lemos a Bíblia e nos damos conta, a gente pensa que isso é agora aqui, de Roma, agora dos franceses. Lá no capítulo 18 de Gênesis, tinha uma cidade inteira homossexual. Hoje em dia nós não conhecemos um estado inteiro homossexual. Lá em Gênesis tinha, e você pensa que isso é moderno. Você pensa que a mulher querer ser homem é moderno. Você pensa que o homem querendo ser mulher é moderno. Você pensa que o homem querer ser bissexual é moderno. Que moderno que nada, meu irmão. Isso é tão antigo quanto dá para frente. Para você ter uma ideia, lá em Sodoma e Gomorra, Gênesis 18, os homens da cidade quiseram ter relações sexuais com anjos. E você acha que você é moderno?
Os próprios moradores, quando viram 2 anjos entrarem na cidade, quiseram ter relações sexuais com eles. E você acha que você é moderninho? Ah, eu sou universitário, eu sou moderno, eu entendo as coisas. Ei, você está dormindo, meu irmão? O Senhor nosso Deus ainda é o mesmo. Prostituição é prostituição, sodomia é sodomia, homossexualismo é homossexualismo, ladrão é ladrão, bandido é bandido, pecado é pecado, e tudo vai ser jogado no inferno. Acordemos, porque as igrejas estão assim, completamente arregaçadas para tudo e para todos, porque o que importa para a igreja, sabe o que é? Quantidade de gente. O que importa para as igrejas hoje em dia é quantas pessoas sentam nas cadeiras. É isso que importa hoje em dia. Eu quero ler com vocês então aqui 2 sentenças do nosso Deus, e que não é para você, como é que fala? Relativizar. É relativo. Eu não penso assim, pastor. Eu não penso assim. Ei, Deus aceita todos, mas não como estão. Deus quer todos. Todos, Deus não exclui ninguém, mas Ele exige que todos renunciem, que todos se posicionem, aceita todos. Para Deus não tem acepção de pessoas, mas Ele exige que todos aqueles que querem ser salvos, que ouçam a palavra dEle. Está claro para vocês? Romanos capítulo 6, eu deveria concluir assim, mas o pastor Clóvis é meio esquisito, né? Ele fica meio assim, excitado e fala antes da hora, né? Mas vamos lá, capítulo 6, versículo 23, 2 sentenças. Capítulo 6, versículo 23, que vocês conhecem de cor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, através de Cristo Jesus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Olha para cá, 2 sentenças. E você veja que é uma resposta. Lembra que eu falei aqui? Porque separado é uma pergunta, porque junto é uma, porque separado é uma, porque junto é uma resposta. Então isso aqui é uma resposta, sim ou não? Isso aqui é uma resposta. A resposta é: porque o salário do pecado é a morte. Isso é uma sentença. E não adianta você relativizar. Não adianta você falar assim, mas vamos ver, né? Vamos ver, se de repente eu ajudar os pobres, se de repente eu socorrer os doentes, não, o salário do pecado é a morte, ponto final. O salário do pecado é a morte, é uma sentença. É uma sentença e isso não mudou. Isso é sempre assim. Está claro para vocês isso? O salário do pecado é a morte. Ou seja, o pecado é a morte é o resultado do pecado. Quer você acredite nisso, quer você não acredite nisso, o salário para quem peca é morrer. Agora, por favor, não pensa que morrer é ser sepultado no cemitério. Não pense isso, não, morrer é só ser sepultado lá, 7 palmos debaixo da terra e pronto, acabou. Não, não, seres humanos não morrem para sempre, seres humanos não vão para a extinção para sempre, a vida continua depois que você tombar, é depois que ele chama de morte, é você estar separado da vida verdadeira. O salário do pecado é a morte, isso não mudou. Você pode amar a Deus, gostar de Deus, você pode, mas você tem que entender que existe uma sentença, um princípio. O salário do pecado é a morte. Qual é o fim da sua vida? O que você vai colher? Agora percebe que é um salário. Percebam que é um salário. Não é de graça. Você vai receber um salário pela vida de pecado, pela prática de alguma coisa. O salário do pecado é a morte. Isso não mudou. Cristo veio ao mundo e resolveu, sim, Ele resolveu. Como é que Ele resolveu? Como é que Cristo resolveu o problema do pecado? Sendo morto em nosso lugar, para que você não precise mais morrer. Você não precisa mais, mas vai morrer se não assimilar isso.
Realmente Cristo resolveu. Havia um problema no universo. O problema do universo era todo mundo morto, todo mundo condenado, todo mundo para o inferno, todo mundo separado. Cristo veio resolver. Como é que ele resolveu? Ele morreu no lugar de todos. Você não precisa mais morrer. E como é que isso acontece? Quando eu recebo Jesus, quando eu assumo Jesus, quando eu sirvo Jesus, quando eu sigo o Senhor. Ele disse: quem ama a mim, quem ama ao Pai mais do que a mim não é digno de mim. Como é que nós resolvemos o problema do pecado? Quando eu sigo Jesus. A questão é que o pecado gera paladar. O pecado gera olfato. O pecado gera um certo conforto, um certo prazer. Ele gera coisas nos nossos corpos. O salário do pecado é a morte. Pode passar o céu, pode passar a terra, pode passar 1000 anos. Essa sentença é verdadeira. O salário do pecado é a morte. Isaías capítulo 59, o profeta fala assim: o que separa vocês de Deus não é outra coisa senão as vossas transgressões. Ele fala assim: os meus olhos não estão tapados, os meus ouvidos não estão tapados, as minhas mãos não estão encolhidas, mas os vossos pecados é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado nos separa de Deus, e o pecado não é um acidente, meu amado. O pecado não é um acidente. Acidentes eu e vocês cometemos. Eu cometo erros, você comete erros. Agora veja bem, o pecado que ele chama de pecado não é um acidente. É uma vida de escolha. Você olha para as coisas e você escolhe. O salário do pecado é a morte. O que nos separa da vida é o pecado. O que nos separa da essência verdadeira é o pecado. O salário do pecado é a morte, e isso aqui é uma sentença. Acordemos para viver para Deus. Decida seguir Jesus hoje. Peça perdão. Olha a segunda sentença: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Primeira sentença: salário do pecado é a morte. Segunda sentença: o dom de Deus é vida. Olhe para cá. Sabe por que as pessoas não estão experimentando libertação verdadeira, plena libertação? É porque não estão querendo Cristo. Elas querem negociar, elas querem barganhar. Dá para dar um jeitinho aí, Jesus? Dá para a gente fazer um esquemazinho aí? Eu me ajoelho, eu levanto as mãos. Dá para fazer um esqueminha aí? Eu vou para a igreja sempre, eu vou dar o dízimo, Jesus. Não tem esquema, não tem esquema. O salário do pecado é a morte. Isso não é um acidente. Pecados acidentais o Senhor está sempre perdoando, mas existem pecados nas nossas vidas que nós planejamos. Nós planejamos o adultério, a prostituição, o roubo, a rebeldia, o engano, a fofoca, as maledicências. A gente planeja isso. Você não planeja de uma forma que você escreve num lugar, mas seu coração está sempre planejando. A segunda sentença: o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Dom, diga dom. O dom de Deus é a vida eterna, o presente. Enquanto que o salário para quem peca, ou seja, pecar é um trabalho, e eu recebo um salário, a morte. Ouça de novo: o salário do pecado é a morte. Eu trabalho no pecado, eu vivo na prática, diga isso, na prática. Mais forte, prática. Eu vivo na prática do pecado, e isso gera morte. Por mais que você grite e geme, gera morte. Mas o dom, ou seja, o presente gratuito de Deus, é a vida eterna. Ou seja, eu mereço morrer, mas Deus nos oferece uma saída. Olha que maravilha, irmãos. Eu mereço morrer porque eu nasci em pecado a minha mãe me gerou, eu mereço morrer, mas o dom, o presente, Deus olha para você e fala assim: meu filho, você não precisa seguir por esse caminho, você não precisa seguir por essa caminhada. O dom, o presente de Deus. Hoje em dia fica se brincando, alargando-se as portas para um montão de coisa. Pecado na Bíblia continua sendo pecado. Mas se preparem, igreja, se preparem, irmãos. As coisas vão piorar.
pode ter certeza que vai passar muita coisa. Qual é a palavra da hora agora? Renúncia. Você é chamado para renunciar. Jesus falou assim: quem ama o Pai mais do que a mim não é digno de mim. Ele falou assim: aquele que não toma a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. Ei, irmão, acorda o seguinte: aquele que não toma a sua cruz, ou seja, as suas inclinações, eu tenho as minhas inclinações, você tem as suas inclinações. Aquele que não pega a sua cruz, aquele que não pega o seu vício, aquele que não pega os seus desejos carnais, as suas loucuras, aquele que não pega a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. Eu tenho as minhas inclinações, eu tenho que sacrificar as minhas inclinações todos os dias. É o preço que eu pago, é o preço que eu pago, a menos que eu morra agora. Se eu for morrer daqui a 1 minuto, não dá tempo de pecar. Se eu for morrer daqui a 1 hora, não dá tempo de pecar. Mas eu não vou morrer daqui a 1 hora. Está percebendo, meu amado? Está compreendendo isso? Você foi chamado por Jesus para segui-lo. Aquele que não toma a sua cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Agora você pode continuar nessa besteirinha aí, vai. Eu também fui jovem igual vocês também, iguais a vocês também. Eu pensei como vocês pensam, não mudou nada, nada. E se você quiser aprender mais sobre isso, leia Eclesiastes. Eclesiastes prova por A mais B que debaixo desse céu não tem nada novo, nada. A questão é que hoje a gente engarrafa água, antigamente não. A questão é que hoje você fala com o Japão numa conferência visual, você fala, a diferença é a tecnologia, mas nada mudou, o homem ainda é o mesmo. Então negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, é a palavra, negue-se a si mesmo e siga-me, porque o dom de Deus é a vida eterna. Do mesmo jeito que o salário do pecado é a morte, você trabalha na prática do pecado e morre, é condenado, é castigado. Do mesmo jeito, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É presente. Em Cristo Jesus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. João, no capítulo 3, no versículo 36, vamos ver isso aí um pouquinho só? Deixa marcado aí você que está com a sua Bíblia de papel, João 3, para você que fica sempre se safando, João 13, 36, João 3,36, olha isso daqui, olha só, João 3,36, se não puder me acompanhe, João 3,36 fala assim: por isso, quem crê no Filho, tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vou ler outra vez: por isso, quem crê no Filho, tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Amém? Olha para cá, irmãos, presta atenção, a ira de Deus pode não estar mais sobre você. Como é que eu faço, pastor? Não se mantenha rebelde, não se mantenha separado de Deus, porque é um dom. Ele está te chamando para servi-lo, Ele está te chamando para segui-lo. Ele fala: aquele que se mantém rebelde com Jesus, a ira de Deus, ou seja, o salário do pecado é a morte. Essa morte pode continuar sobre as pessoas, se elas não se voltarem para Jesus. O que é que você conhece de João 3? O que é que todos nós aqui conhecemos de João capítulo 3? O versículo? O que é que todo mundo aqui conhece de João 3? O versículo 16, todo mundo conhece. Por que será que ninguém conhece o versículo 36? Por que será que ninguém conhece o versículo 36? Todo mundo conhece o 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Todo mundo conhece esse, mas não conhece o 36. Ei, Ele amou o mundo para você não morrer, Ele amou você para você não morrer, Ele amou você para você não receber o salário. Se você não receber o amor de Deus, o salário para você é morte, o salário para mim é morte, o salário é condenação, e não há quem mude isso.
Pode vir o Aristóteles, pode vir o Platão, pode vir o Freud, pode vir quem for, isso não vai mudar, é uma sentença. O salário do pecado é a morte, ponto final. Mas os pastores, os pregadores só querem ter igrejas cheias, só querem igrejas glamurosas. É preciso que você acorde. Ah, meu irmão, quanto mais eu olho para Jesus, mais eu gosto dele. Vem cá, olha para cá, você gosta de Jesus? Não tem ninguém como Jesus, não tem ninguém como Ele. Você vai continuar se mantendo rebelde a Ele, jovem? Você vai continuar? Nunca ninguém fez um convite como Jesus fez. Hoje, disse os especialistas que existe uma turma de jovens se tornando islâmico. Presta atenção, os jovens europeus e os jovens africanos, todos eles estão se tornando islâmicos. Por quê? Porque eles falam assim: ser islâmico é da hora, ser islâmico é radical. Eu estou cansado de água, eu estou cansado de água com açúcar, eu estou cansado de moleza, eu quero é radicalidade. Não tem radicalidade maior do que servir a Jesus. Não tem radicalidade maior. É que muitos pastores, muitas igrejas evangélicas têm aguado a fé cristã, têm mostrado um evangelho aguado, impuro, sujo, imundo. Eu não quero esse evangelho. Eu já falei aqui no passado e falo de novo: se for necessário ficarmos aqui em 10 pessoas, a gente fica, mas nós não negociaremos o evangelho. Quem pode dizer amém? Nós não vamos negociar o evangelho. O evangelho para nós sempre será algo radical, sempre será algo radical. Mas se você quer abrir as portas para receber todo mundo, receba. Se você é uma pessoa liberal, Deus não é, Deus nunca foi, Deus nunca será. Há uma sentença: o salário do pecado é a morte. Quem ama a sua vida mais do que a mim, disse Jesus, não é digno de mim. Quem ama a sua vida mais do que a mim, não pode ser meu seguidor. Jesus só aceita como seguidor pessoas que queiram segui-lo 100%. Não dá para seguir Jesus 90%. Não dá para seguir Jesus 99%. Não dá. Ou você segue Jesus 100%, ou você não segue. Se Jesus quisesse 99%, ele aceitaria o jovem rico, mas não aceitou. Se ele quisesse um seguidor 99%, ele aceitaria o Judas e não aceitou. Se ele quisesse um seguidor 99%, ele aceitaria o Filipe do capítulo 6 de Atos, 8 de Atos, ele não aceitou. Ele não aceita 99%, ou você é pleno com Jesus, ou você é total com Jesus, ou não tem Jesus, e por causa de Jesus, você vai ser xingado. Por causa de Cristo, você tem que aceitar ser xingado, pisado, espizinhado. Por Jesus você aceita. O Paulo aceitou, o Paulo foi pisado, cuspido, Pedro foi cuspido, pisado. Por Jesus eu aceito tudo. Paulo foi chamado de traiçoeiro, de ladrão, de enganador. Paulo foi chamado disso por causa de Jesus. E ele ficava feliz. O salário do pecado é a morte. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Não terá, tem. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Sabe por que muitos drogados continuam drogados? Porque não encontraram Jesus. Sabe por que muitos adúlteros continuam adúlteros? Porque não encontraram Jesus. Sabe por que muitos pornógrafos continuam pornógrafos? Porque não encontraram Jesus. E o Jesus que eles encontram é o Jesus do metodista, é o Jesus adventista, é o Jesus batista. Mas quando se encontra o Jesus Cristo, não tem maconha, não tem cocaína. Quando você encontra Jesus, Jesus, ponto final, acabou. Está feito, ponto final na sua história. Eu sou de Cristo. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que se mantém rebelde contra Jesus não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Jesus é o guarda-chuva da ira. Quando eu abro Jesus na minha vida, a ira de Deus dissipa. Pegaram isso? Quando eu coloco Jesus como meu guarda-chuva, como meu guarda-tudo, toda a ira de Deus cai por terra. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, grátis, sem pagar nada.
O dom de Deus é vida, você escolhe. É você que escolhe. É uma delícia, é prazeroso demais ser um seguidor de Jesus. Um pai que segue Jesus, o filho sabe. Uma mãe que segue Jesus, o filho sabe. Eu gostaria de dar para vocês uma resposta simples, muito simples. Para aqueles que me perguntam assim, o que eu faço para com o meu filho, pastor Clóvis? Eu tenho uma resposta simples para você: siga Jesus. Eu tenho muito orgulho dos meus 3 filhos, muito orgulho. Eu nunca parei, sentei com eles para falar assim, meu filho, isso não faz. Nunca sentei com eles, mas sempre eles viram que seguidor de Cristo eu sou, que discípulo de Cristo eu sou. Sempre, nunca parei para falar, isso pode, isso não pode, isso não é. Nunca fiz isso, mas eles sempre viram de quem eu sou discípulo. O salário do pecado é a morte. Isso não vai mudar. É a morte, é uma sentença. Você pode fazer um doutorado, um pós-doutorado. O salário do pecado é a morte. Mas o presente de Deus é a vida eterna. O dom para vocês é a vida eterna. É você que escolhe. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. No mesmo capítulo onde vocês falam que está o amor de Deus, no mesmo capítulo, no versículo 16 fala do amor de Deus pelo mundo. Nesse mesmo capítulo fala da ira de Deus pelo mundo. Deus tem um amor derramado por esse mundo, mas existe uma ira de Deus sobre esse mundo ainda. A ira não passou, é individual, é íntimo, é particular. É você que vai assimilar o amor ou vai assimilar a ira. É uma atitude sua, é você que vai assimilar ou esse amor que te salva ou essa ira que te condena. É você que vai assimilar isso. Pegaram isso?